Olá, pessoal, e bem-vindos ao De Filme em Filme. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. Oh, I'm going down the road feeling bad. And ain't gonna be treated this way. No Filme em Filme dessa semana, nós combinamos de fazer uma votação e escolher, dentre as três opções, uma delas para conversar. E foi muito interessante que tenha sido selecionado um cineasta tão recente, né? O nome do cineasta é Rian Johnson, né? Não fez muitos filmes ainda, mas já fez filmes com altos níveis, né? De público, de bilheterias, enfim. Então é um cineasta que eu tenho acompanhado há muito tempo e eu tenho visto essa espécie de ascensão do cinema dele. Então é interessante que tenha saído ele, assim, que a gente possa conversar sobre ele, porque eu acho que é um cineasta que, de uma forma ou de outra, tem a ver com a construção e a formação linguística cinematográfica, né? Eu acho que ele está constantemente revisitando certos lugares, repensando certos gêneros, é, trabalhando certos conceitos, né, que muitas vezes levam, inclusive, a confundir a obra dele com a de outros cineastas, né? Eu lembro que na época dos Vigaristas, que é o meu filme favorito dele, eu acho que eu gosto de todos, eu acho que não teve nenhum filme dele que eu achei verdadeiramente fragilizado ou ruim, mas que foi um dos filmes mais criticados dele, Os Vigaristas, né, The Brothers Bloom. E é um filme que eu acho que ele circunscreve certas questões no cinema que evidenciam o que está no cinema inteiro do Rian Johnson. Então, sem mais delongas, né, e sem mais enrolações, enfim, voltas e voltas, eu começaria a história contando uma história. Né? Eu começaria essa conversa contando uma história. Imaginem a seguinte situação. Um homem está andando na rua, ele olha para o lado, ele vê um cachorro, o cachorro está ferido, né? Tá com a pata ferida, está sangrando ou algo do tipo. Ele olha para aquilo, o cachorro parece olhar de volta para ele, quase que pedindo ajuda. Esse homem, sem pensar duas vezes, começa a atravessar a rua, um caminhão vem na direção dele, um caminhão que ele não tinha visto ainda. Então é uma pequena historinha, é uma pequena parábola, que não leva a lugar nenhum, é quase situacional, né? Mas eu queria que vocês pensassem um pouco nessa história. E eu pediria para vocês tentarem aí mentalmente recontar ela, né? Quais elementos ficaram, quais elementos passaram meio despercebidos, né? E aí eu vou tentar recontar essa história. Tudo bem? Um homem cansado, com o chapéu suado, está andando na rua, embaixo de um sol muito quente. Suspirando, ele olha para o lado e vê um cachorro do outro lado. O cachorro parece também cansado. O cachorro parece também fatigado. O cachorro parece olhar para o homem e um e o outro reconhecerem, entre eles, um sentimento comum. Esse homem encara o cachorro por um tempo e o cachorro parece encarar esse homem por um tempo. O homem nota na pata do cachorro uma ferida. A pata está toda vermelha, ensanguentada, está pingando sangue. Né? Um sangue grosso, um sangue que parecia estranho ao homem. Né? Ele observa aquilo e, ao se aproximar, quase que fisgado e direcionado para aquele cachorro, ele começa a atravessar a rua. Ao se virar, ao quebrar o contato com o cachorro, porque o cachorro olhou para o lado dele, ele olha para a mesma direção e dá de frente com o que estava vindo ao encontro dele, que era um caminhão. Então vocês veem a diferença dos dois. Em um eu engrossei um pouco a narrativa, eu gerenciei sensações, eu gerenciei algumas questões que estariam nessa pequena parábola e a segunda durou mais. Embora numa tela de cinema, por exemplo, elas não durassem necessariamente mais do que a outra. Né? Por que eu fiz toda essa introdução? Por que eu contei essa breve história? Porque a grande questão do cinema do Rian Johnson são os mecanismos narrativos, as formas de abordar certas questões. Se eu tiro alguns elementos de dada história, ela deixa de participar de um certo gênero. Se eu coloco elementos nessa mesma história, ela começa a ter mais elementos de um outro gênero.
Então, pensando novamente essa história do homem e do cão, se eu coloco uma neblina e era uma noite, não um dia ensolarado, né, uma névoa, a gente escuta um uivado quase choroso. Esse homem está com frio, ele levanta a gola. Vejam como eu transformei o espaço e ver como que isso transforma a nossa percepção dessa narrativa, né? Porque o que eu estou usando aqui são códigos narrativos pertencentes a certos gêneros. E essa é a questão do Johnson. Não é à toa que ele tem quase uma obsessão por visitar gêneros, diversos gêneros. Então ele já participou dos mais diversos. Ele já passou pelo neo-noir, numa ponta de um crime. Né? Neo-noir, na verdade, unido ao filme adolescente. Ele já passou pelo filme de golpe, né, com os vigaristas. Ele já passou pela ficção científica com Looper, a fantasia espacial com Star Wars. Ele já passou pelo Whodunit com Entre Facas e Segredos. Então é um diretor que ele tem quase que sistematicamente trabalhado em diversos gêneros. Tá, vocês poderiam perguntar, em que isso diferencia o Rian Johnson de qualquer outro cineasta que trabalhe o gênero? Bom, é o que a gente vai discutir hoje. Né? Vamos pensar aí no começo do Entre Facas e Segredos, Knives Out, de 2019. Ele começa com o típico filme de mistério, uma ambientação, uma apropriação tonal dos típicos filmes de whodunit, de mistério, de quem matou, né? desse tipo de filme. Então você tem uma mulher que trabalha numa casa, ela está com uma bandeja e ela está procurando ali o dono da casa. Então ela vai atravessando todo esse espaço, com a bandeja na mão, chamando o nome dele, e todo o espaço pelo qual ela passa, e pelo espaço nós vamos reconhecendo também quem é esse homem, de onde vem essa fortuna, né? Ou seja, um mecanismo primeiro do processo desse personagem. Quem é esse personagem? O que levou esse personagem a ser quem ele é, muito antes da gente conhecer ele propriamente dito, né? Esse que nos parece um protagonista aí no começo. Então a casa vai sendo apresentada, as dinâmicas da casa vão sendo apresentadas, uma passagem escondida no filme vai sendo apresentada. Morning, Mr. Thromby. Até que a gente finalmente, junto com a personagem que está procurando o dono da casa, descobre que ele está morto. Garganta cortada, sangue no chão, ele caído. Ao que, né, tem aquele típico momento do filme de mistério, do whodunit, né? Que é uma cena de reação. Ela tá segurando a bandeja, ela se assusta, ela quase deixa cair a bandeja, e ela segura as chifres, e ao que ela fala, tipo, bosta, né? Ela segura assim, e o filme, e a sequência acaba aí. Eu lembro de eu vendo isso no cinema e falando, nossa, isso vai ser um bom filme, assim, isso vai ser um filme interessante. Pois bem, a figura do Rian Johnson é uma figura que ele tá, igual nós conversamos, sistematicamente visitando gêneros, ideias e conceitos pertencentes a certos imaginários, a certos lugares que nós entendemos como pertencentes a certos cinemas. A primeira questão que eu diria que define o cinema do Rian Johnson em relação a outros cineastas é uma espécie de fascínio e estudo do ato narrativo em si. Os filmes do Rian Johnson são permeados por contadores de histórias, por figuras capazes de transitar, de narrar ou de dominar a narrativa e, por consequência, dominar o próprio filme. Né? No universo do Johnson, a narrativa, aquele que domina a narrativa, domina o universo. Ele consegue prever o universo. Né? O interessante é que, raramente, a figura dominante da narrativa é a protagonista do filme. Ela raramente o é. Geralmente, ela é uma figura que está delegando ao protagonista ou à protagonista o universo no qual ela habita. Né? Isso é verdadeiro no Entre Facas e Segredos, isso é verdadeiro nos Vigaristas, isso é verdadeiro no Looper. No Looper tem até uma retorção irônica assim, disso, né? Isso é verdadeiro na Ponta de um Crime. E em certa esfera, isso também é verdadeiro no Star Wars 8, né? O Último Jedi. Então existe a figura que narra, mas ela não narra como uma figura distanciada. Ela narra como uma figura participante e fascinada pela própria narrativa. É como se o cinema do Rian Johnson estivesse estruturando
as diversas figuras e suas relações com a narrativa. Então você tem a figura que observa a narrativa, você tem a figura que narra, você tem o participante que não quer a participação, ou um participante deslocado, ou um participante que não deveria estar ali, ou que quase não pertence àquele universo. É o caso da Marta Cabreira, no Knives Out, no Entre Facas e Segredos, né? Richard. An affair? Yeah. A yes or no will do. No. Oh, shit! My dear girl, I'm sorry. I assumed you were speaking figuratively. Uma personagem que não consegue mentir num universo onde a mentira é essencial ao gênero. Sem a mentira, sem a capacidade de fingir, de atuar, né, e de se fazer passar por, você não consegue ter o universo do whodunit. Quem matou, quem é o assassino, quem está escondido aqui, né, e tudo isso. Que é o Entre Facas e Segredos, um filme à la Agatha Christie, onde uma personagem, que é de uma forma ou de outra a protagonista do filme, ou se torna a protagonista do filme, não consegue participar dessa grande charada, digamos, das regras do jogo. Ela é uma figura quebrada dentro dessa estrutura. Mas, de uma forma ou de outra, é esse distanciamento dela em relação ao gênero que subverte duas regras. Primeiro, a do próprio gênero, né? Ela funciona quase como um simulacro ali. Ela entra nesse simulacro para subverter ele por dentro. Ela ascende dentro de um gênero onde ela não deveria existir. Então ela subverte, ela desloca, ela desestrutura, e por ser uma figura essencialmente de um ideal de inocência, ela consegue subverter todo o jogo. Né? Você tem a figura que é o observante disso, que é o Benoit Blanc, né? Que é uma figura estranha entre mundos, né? Que é um detetive que quase não investiga, né? Ele só inicia elementos que convergem para a verdade. E aí vem uma questão muito interessante do Rian Johnson. A narrativa esconde dentro de si, sempre, invariavelmente, algo de verdadeiro, algo do mundo, algo da potência de verdade e, por consequência, algo de sua beleza estrutural organizacional, no sentido que a verdade, de uma forma ou de outra, ela reafirma a lógica do mundo. E não o contrário, como filmes mais cínicos e cineastas mais cínicos vão nos levar a crer, né? E isso é muito verdadeiro em Os Vigaristas, né? A história de dois irmãos golpistas, mitos dentro do universo golpista, mas um deles, né, o Bloom, que é o Adrien Brody, ele está aprisionado à fábula que o irmão criou exatamente para libertar o irmão. Ou seja, o Stephen, que é o Mark Ruffalo, que é a figura da narrativa, gera a narrativa para dar para o irmão o que o irmão sempre sonhou, para que o irmão pudesse ser quem ele sempre quis ser. Mas dentro dessa fábula, dentro dessa narrativa, o irmão se perde. Para que isso seja transposto, é necessária outra narrativa. E assim, de mentira em mentira, se encontra a verdade. E é uma verdade complexa, onde nada é totalmente claro, né? Tudo é muito complexo, mas a gente volta para a mesma questão, né? Se o Bloom, o Adrien Brody, no Vigaristas, é o centro da narrativa, ele é o centro da narrativa porque ele não pertence ou ele se sente inadequado dentro dela, ao contrário dos diversos outros personagens. Né? O Stephen, ele vive para a fábula, é quase como se ele incorporasse a fábula. Né? Quando a fábula acabar, também acabará Stephen. Isso nos leva, então, a essa força do ato narrativo, que, na verdade, é uma questão muito social. A psicanálise já discutiu isso, né? O nosso dia a dia, as fábulas, as parábolas, são histórias que tendem, ou tentam, ou prescreve-se como formas de alcançar a verdade dentro de dada situação. E é isso, né? Você geralmente tem essas figuras, então. O detentor da narrativa, a figura deslocada da narrativa, a figura que observa a narrativa e a figura que nós não entendemos muito bem o lugar dela na narrativa. Né? Se, por exemplo, Knives Out, o detentor da narrativa é o Harlan Drysdale, né? E que da mesma forma que o Stephen, no Vigarista, está tentando libertar a Marta Cabreira por meio da narrativa, mas, novamente, é uma narrativa imperfeita, é uma narrativa que não está
subjugada às regras que a gente geralmente encontra nos filmes e nas narrativas. Né? Elas têm uma falha essencial, elas têm um problema essencial. Geralmente a falha essencial e o problema essencial são exatamente as figuras no cerne delas. As figuras para quem as fábulas são geradas. A salvação dos protagonistas diz respeito a algo que eles aparentemente são incapazes de fazer. No caso da Marta Cabreira, mentir. Ela não consegue mentir. Por ela não conseguir mentir, ela é a pessoa menos ideal para participar de uma narrativa onde a mentira é a regra. No caso do Bloom, dentro dos Vigaristas, ele é a figura que não quer a participação da fábula, mas só a fábula vai libertá-lo. Então você tem essas duas figuras imperfeitas, né? No Looper, é a figura do futuro falando com a figura do passado. Né? No A Ponta de um Crime, é um garoto envolvido em um crime que é ligado ao afeto. Né? E é uma figura incapaz de se estruturar em universos de afeto. É uma figura que está à margem da narrativa, tentando pegar os elementos da narrativa para construir uma lógica. Então, uma das coisas mais importantes para se entender o cinema do Rian Johnson é entender que a subversão é a regra. Ele vai subverter o jogo de dentro. Então isso diferenciaria ele de quase todos os outros. Né? É como se num filme de terror o cerne dele fosse cômico. Né? É como se é um filme que quer te assustar, que está julgando dentro das regras, mas que tem um impulso cômico, um personagem protagonista, não um personagem, né, secundário cômico, mas o protagonista parece não pertencer àquele universo. E é dessa forma que ele subverte o gênero. O que nos leva à ideia de mecanismos, né? Os mecanismos narrativos. Por que forma esses mecanismos são desenhados? De que forma eles se põem para funcionar no mundo? O que é um filme de golpe? Para pegar os vigaristas aí. Né? Do que se trata um filme de golpe? Se a gente pega os clássicos, né, o que para muitas pessoas é o filme de golpe mais clássico, mais marcado, que seria o Golpe de Mestre, né, The Sting, dos anos 70, que não é o primeiro, né, mas para muitas pessoas é uma das formas mais refinadas do gênero. É quase que o gênero puro, o gênero destilado, uma motivação mínima que coloca na estrutura toda a preparação de um golpe, de um dado golpe. Ok, o que ele faz isso? É isso, ele é estruturado em partes, e ele é estruturado apresentando-se as etapas do golpe, propondo um jogo com o espectador e interno entre os protagonistas e antagonistas no filme. Então, um bom filme de golpe geralmente surpreende o espectador e, obviamente, surpreende o antagonista. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento do filme nós vamos ser surpreendidos, assim como os antagonistas foram. Isso quer dizer que o filme ele funciona como um truque de mágica. Isso é uma frase interessante, que o próprio Rian Johnson já usou isso. Né? Existe um as na manga. Né? E geralmente esse as na manga ele gera dentro do gênero uma espécie de catarse. As pessoas assistem, elas riem quando elas percebem o que aconteceu, elas se divertem, elas se empolgam e tudo mais. No caso do Johnson, ele até entrega isso, que é difícil, mas tem um lugar um pouco mais complexo, um pouco mais subterrâneo no uso dele. Porque é isso, né, gente? Ele subverteu a regra. Se ele subverteu a regra, isso, em essência, já diferencia ele dos demais. Porque, na verdade, é isso. Os filmes do Rian Johnson não são sobre as viradas. Eles não são sobre, te peguei, né? Sobre o plot point, ou sobre sei lá, a virada de final. Né? Ela não é sobre isso. É sobre uma narrativa que vai libertar aqueles que participam dela. Né? Tem uma frase nos Vigaristas que eu acho que explica isso. Ele fala assim: eu descobri que o golpe perfeito é aquele em que todos os participantes conseguem exatamente o que querem. O que isso quer dizer? Isso já é a primeira subversão óbvia do gênero de golpe. Geralmente, o gênero de golpe é uma pessoa vai ser destruída, uma pessoa vai ser derrubada, uma pessoa vai ter que sair às pressas, né? Geralmente o antagonista, ou a figura do vilão. Né? É uma figura que ela vai ser derrotada pela força da engenharia
pela força da inteligência, pela força do golpe, né? No Rian Johnson, na verdade, todo mundo que participa dessa dança, que é o golpe, está dançando a mesma dança. E todos, sem exceção, antagonistas e protagonistas, vão alcançar ao fim, ou, idealmente, alcançariam o fim a que se propuseram. Isso quer dizer, o vilão e o herói têm o mesmo fim, a redenção. Então, para falar sobre isso tudo, eu já aviso e adianto que teremos spoilers à frente. Então, se você é uma daquelas pessoas que se incomoda com spoiler, faça o nosso protocolar aviso, né? Para de assistir agora, veja os filmes e depois volte. Tá joia? Para falar dessa estrutura, então, desses mecanismos narrativos, nós temos que falar de duas figuras típicas dentro do cinema do Rian Johnson. Ou seja, aquele que domina a narrativa, e aquele que domina a narrativa geralmente é a figura que vai ter que morrer. Porque é isso, ao fim da narrativa, a narrativa acaba. Então, se vocês estiverem pensando aí, por exemplo, mas onde que isso está, por exemplo, no Star Wars? Pô, no Star Wars 8, isso está na figura do Luke Skywalker, o detentor de um certo conhecimento, ainda que de uma forma rancorosa, desistente, né? Digamos, é o narrador falho, né? Mas, por exemplo, no Knives Out é o Harlan Drysdale, né? No caso dos Vigaristas é o Stephen, né? Então você vai encontrar aí em diversos universos que ele propõe, você vai ter essa figura. E geralmente é isso, a figura narradora, quando ela se centra em uma figura só, a figura que domina a narrativa, morre com o fim da narrativa. E ao morrer, ela liberta as outras figuras. É quase como se esses personagens existissem para além de uma narrativa centrada naquele filme. E quando a narrativa acaba, ela desaparece, esses personagens vão gerar novas micronarrativas. Não é à toa que eles estão fazendo Entre Facas e Segredos 2 com a figura do Benoit Blanc, né? Que é um personagem que caiu no gosto do público. Né? Uma outra figura muito importante de se falar dentro do mecanismo do Rian Johnson é a figura do interesse, né? A figura do olhar. O que isso quer dizer? Significa que existe uma figura que vai reconhecer no ou na protagonista um potencial para gerar uma espécie de própria narrativa, né? Para uma espécie de olhar de admiração em relação àquela figura. Muitas vezes, essa figura da observação, que no caso do Entre Facas e Segredos é o próprio Benoit Blanc, no caso do Vigaristas é a Penélope. Né? A gente vai discutir isso mais a fundo nas nossas conversas, tá, gente? Eu estou tentando dar aqui só um parâmetro geral para a gente ter uma possibilidade de conversa. Mas voltando então para a figura da observação, a figura da Penélope, ela é uma figura que nós não sabemos no filme onde está, né? Em muitos momentos parece que ela é só parte do mecanismo ali que vai ajudar a gerenciar os afetos do Bloom, né? Como parte de um golpe, como se o último golpe tivesse sido com o próprio irmão, né? Com o próprio Stephen. Nós não sabemos muito bem se elas são benignas ou malignas. No caso da Penélope e do Bloom, isso se torna num interesse romântico. No caso do Benoit Blanc para Marta Cabreira, isso se torna uma espécie de olhar apaixonado para uma figura essencialmente, aspas, boa. É uma figura que ela carrega em si um tipo de inocência ou pureza ou bondade que não pertence àquele universo. Então, esses dois mecanismos são muito importantes, né? Além de todos os outros, né? Geralmente é um mundo de incertezas, é um mundo de potenciais mentiras. Né? No Looper, o mais jovem tem que matar o mais velho, que é aquele que iniciou a narrativa também. Assim, a obra do Johnson é uma obra que ela coloca a narrativa a serviço e em conflito com a própria narrativa. É como se a narrativa lutasse com a narrativa. É como se a narrativa subjugasse ou subvertesse a própria narrativa. Né? Então, existe algo aí que parece puramente combativo, né? Mas não parece ser o perfil do Johnson. Né? O Johnson ele tem uma certa reverência e até um certo afeto pelas estruturas narrativas que ele emula. Me parece que a questão do Johnson ela soe um pouco mais messiânica dentro dos gêneros, no sentido que
dentro desse aprisionamento estrutural da narrativa, existe algo de libertador. Ou seja, por meio dessa estrutura e de uma leve quebra, de uma leve subversão, né, se mantendo a estrutura, as regras de poder e dinâmicas internas dessa estrutura são transformadas. Assim sendo, com pequenos elementos e pequenas transgressões narrativas, nós somos capazes de mudar a estrutura e, por meio disso, ser libertados por ela, pela mesma estrutura rígida que nos aprisiona. Ou seja, de narrativa em narrativa, nós ascendemos. Né? Por isso que eu digo que tem um tom um pouco mais messiânico. E é engraçado isso, né? Eu queria partilhar com vocês uma questão para finalizar essa conversa, né? Esperando que ela abra muitas portas para a nossa conversa de quinta-feira. Mas sobre o Rian Johnson. E por que lá no começo do vídeo eu falei que era um cineasta que eu achava interessante ter sido escolhido. E eu vou explicar pela situação porque eu acho isso. Alguns alunos, em uma aula, me pressionaram para falar qual que era... você tem um cineasta favorito no contemporâneo, americano, né? Esses cineastas mais recentes. Eu respondi, tem vários. Tem vários cineastas americanos recentes que eu gosto muito, eu estou muito interessado em vários deles. E aí eles me pressionaram para dar um nome. Como sempre, né, na hora de lembrar não vem ninguém. Né? E aí o primeiro nome que me veio foi o Rian Johnson. Né? Ele tinha feito há pouco tempo, acho que estava acabando de lançar o Entre Facas e Segredos, né? Foi ano passado, não sei se no final ou no meio do ano passado, eu sei que ele tinha feito o Star Wars 8. E eu falei, o Rian Johnson é um cineasta que eu acho muito interessante, a gente tem que observar na carreira para ver se ele vai manter essa constância qualitativa dos filmes dele, né? E se esse universo dele realmente está estruturado, né? E bem desenhado, mas é um cineasta que muito me interessa. Eles falaram, tá, mas até o Star Wars 8... E aí eu acho que a chave para essa discussão tá aí, sabe, gente? O Star Wars 8, ele é em si uma estrutura em um universo. Né? Eu gosto exatamente pelo motivo que a maioria dos fãs não gostou. Eu gosto porque ele é uma transgressão do universo. Porque ele é um filme único dentro de um universo que já estava achatado. Então a figura do Johnson, ele veio perturbar mesmo. Eu até entendo os fãs que pegam raiva do filme, porque é um filme que vem perturbar o que eles chamam, né? Sei lá o que significa isso, o cânone do Star Wars, assim. Ele vem perturbar isso. Ele faz isso com todos os gêneros. Isso tem mais a ver com o diretor do que com o Star Wars. O que me fala isso, né? É um dos poucos diretores dentro do Star Wars, do universo, que tem uma marca autoral forte permeando a narrativa. É visualmente um dos melhores Star Wars, né? Uma das melhores reinvenções daquele universo. E eu acho que em termos de dinâmica, de revisitar os conceitos originais, voltar um pouco a essa questão da matinê, mas subjugando, subvertendo tudo, há um cunho autoral. Né? Ele não saiu como um simples produto, parte de uma franquia. Ele é realmente um filme com uma personalidade ali dentro. Esse é o motivo pelo qual eu gosto desse filme, inclusive. Dos novos Star Wars, né, dessa última trilogia, é o único que eu acho realmente bom e interessante. Assim. É o último que eu acho que tem seu potencial. Porque, novamente, ele fala de libertação, ele fala de uma dinâmica quase, novamente, messiânica por meio da narrativa. A narrativa como libertação. A estrutura rígida sendo fragmentada. Isso, quem viu o filme, né, e conhece bem vai saber porque eu estou falando disso. Uma estrutura rígida e fragmentada, fragilizada, leva a uma potencialidade de libertação das figuras que participam dessa narrativa. Ou seja, a transgressão dentro de limites, ou seja, né, a transgressão prevista ou prescrita, é capaz de nos levar a uma espécie de libertação narrativa. Esse foi o De Filme em Filme de hoje. Oh, I'm going down the road feeling bad. And ain't gonna be treated this way.